E aí, meus bidos sensitivos da força. Bom, galera, comemorando a semana de Star Wars, eu decidi trazer a primeira review de uma HQ de Star Wars. Eu decidi comprar algumas histórias aí pela Panini, do que ela tem publicado, das histórias, do que ela tem republicado, do que ela tá publicando de novo. E eu quero trazer aqui com uma nova forma a cada mês, talvez, e por aí vai, sobre essas HQs de Star Wars, ver se pega um público aí que também acompanha, até porque eu acho que não é muito, né, é algo que às vezes talvez as pessoas não explorem tanto, mas os grandes fãs deveriam explorar. Eu acho que talvez valha a pena muito em relação a isso. E eu quero fazer essa comemoração também ao dia de Star Wars e quem sabe a gente vai continuando com HQs assim. Então vamos falar sobre Obi-Wan e Anakin. O chamado de ajuda Jedi nós recebemos. Com o jovem Skywalker você irá investigar, você deve. Se após retornar, Anakin ainda quiser nos deixar, então liberado deve ser. Carcereiros, os Jedi não são. Bom, galera, eu vim aqui falar de Obi-Wan e Anakin. É um encadernado bem simples da Panini, você pode ver aqui que são pouco... é fino aqui, né, são 112 páginas, são 5 edições do arco realmente que é fechado, Obi-Wan e Anakin, então eu acho que vale a pena já por este motivo. Você não tem muita coisa aqui, você tem páginas brancas logo de início, você não tem extras, e então... cara, vira 2, 3 páginas e você basicamente já começa a história, já tem esse lado aqui bem Star Wars, né, que é a introdução para o que está acontecendo. É um encadernado que acontece entre o primeiro filme, né, o Ameaça Fantasma, e o segundo filme, que é o Ataque dos Clones. Você tem ali exatamente o Obi-Wan treinando o Anakin. Se no primeiro filme ele tem uns 10 anos e no segundo ele já tem uns 18, aqui você tem ele com uns 14 anos, entendeu? Então o quadrinho desenvolve isso. Ele é dividido em 2 partes, basicamente. Você tem uma parte da história que se passa no presente, onde o Obi-Wan e o Anakin recebem um chamado de ajuda de um planeta que a República basicamente não mexe, né? Mas foi meio que um chamado com um código Jedi, então isso pegou o interesse deles, né? E até nisso mesmo você já vê um certo problema na ótica dos Jedi, né? Eles só ajudam os planetas que eles ganham algo, eles não ajudam esses planetas, eles só ajudam só porque o cara usou um código Jedi, entendeu? Então aí já mostra um pouco do problema da Ordem Jedi. E aí você tem o Anakin e o Obi-Wan resolvendo esse caso, que é um caso que basicamente está acontecendo uma guerra em um certo planeta. Você tem ali meio que os bonzinhos, os maus, só que na verdade nem todo mundo é bonzinho, nem todo mundo é mau, é tudo meio no preto e no branco, entendeu? E no fim, meio que mostra que no fim eles só querem guerrear, eles poderiam se ajudar, mas eles querem guerrear. Então isso até faz uma pequena conexão com os próprios Jedi e o Sith, entendeu? Porque ambos têm o sabre de luz, ambos têm a força, ambos têm os poderes, e eles poderiam estar ajudando o mundo, só que por algum motivo eles ficam brigando, sabe? Beleza que a gente tem o pequeno motivo de ser o lado negro da força, mas ainda assim eu acho que vocês conseguem entender o que eu estou falando. E em relação a essa parte que é o presente, você tem a parte do passado, onde focamos no treinamento do Anakin. Você tem ali ele sendo treinado pelo Obi-Wan, você tem ele treinando com outros adolescentes, você tem os pequenos comentários do Mestre Yondo, do Yoda sobre o Anakin, sobre o quanto ele está desenvolvendo, e você tem também o pequeno desenvolvimento da relação de Anakin com o Palpatine, que é bem importante para a franquia, não é mesmo? É ali que eles vão criando um laço, e eu acho muito legal como o Charles Soule desenvolve isso, sabe? É bem fácil, você entende tudo que está acontecendo, o roteiro é bem simples, por assim dizer, mas ele é muito direto também ao mesmo tempo. Eu acredito que é uma história que... assim, eu acho que este quadrinho vale mais a pena para aqueles que são realmente fãs de Star Wars, porque de certa forma ele não agrega tanto ao universo. Não é como Skywalker Ataca, que mostra que teve uma primeira luta entre o Luke Skywalker e o seu pai Darth Vader. Aqui não, aqui você vê tanto essa parte do presente, que não é tão importante, né? Ela tem uma metáfora ali com os Jedi e tudo mais, mas não é algo tão grande. E você tem o passado do Anakin, que basicamente só desenvolve aquilo que a gente já imaginava ou que a gente viu um pouco nos filmes e na série Clone Wars, entendeu? Então eu acredito que não vale a pena esse ponto. Talvez valha mais a pena você ver uma série de Star Wars como Clone Wars e Rebels, ou focar em algum livro que realmente foca em tal personagem, mostra o desenvolvimento dele de indo para tal ponto para ir para outro ponto, entendeu? Eu acredito que o que tem aqui a gente já viu. Então, esse lance do Palpatine, o Anakin, sabe, duvidando sobre a força, eu acredito que o único lado positivo seja realmente o lado do Anakin que a gente nunca viu, que é dele realmente ter pensado em desistir de ser um Jedi. Isso eu achei do caramba, porque por mim fez uma grande conexão com a sua padawan, Ahsoka Tano, que
tinha basicamente a mesma idade dele quando desistiu da Ordem Jedi lá em Clone Wars. Desculpa pelo spoiler, caso você não tenha visto a série, mas enfim. E aqui você vê esse pensamento dele em desistir e tem ali os motivos do porquê ele queria desistir e do porquê ele continuou na Ordem Jedi, né? Porque aí não é spoiler, né, gente? Tá nos filmes que ele continuou na Ordem Jedi. Mas enfim, você tem essa dúvida do personagem que eu achei muito legal. Eu acredito que modificou mais o personagem, trouxe mais camadas para ele, sabe? Não é algo de, pô, você tá ali na Ordem Jedi e você simplesmente não duvida de nada, você não acha que é meio estranho a forma que eles agem, entendeu? Então eu acho isso muito bacana e ele faz até mesmo o próprio Obi-Wan repensar sobre esses casos. Nisso eu acredito que o quadrinho trabalha perfeitamente e por mim foi a parte mais impactante do quadrinho. De resto, você tem a arte, a ilustração do Marco Checchetto, que tem, né, desenhado a nova fase do Demolidor com o Chip Zdarsky, e o cara é sensacional. Então aqui ele traz algo muito ágil, ele traz uns desenhos muito rápidos, ele traz rosto para os personagens que conecta diretamente com os filmes. Eu até estranhei um pouco o Obi-Wan, porque ele tem o rosto com a barba e aquele cabelo que lembra mais ele no terceiro filme e não ele no segundo filme, que é simplesmente o cabelo grande sem a barba, entendeu? Mas enfim, né, ninguém disse que o Obi-Wan não pode ter tido uma barba ali entre o primeiro e o segundo filme, não é mesmo? E enfim, eu acredito que a arte do Checchetto é muito boa em relação tanto às cenas de combate, ao movimento que ele dá, a adrenalina que ele dá, quanto a imponência e a importância que ele dá para os Jedi, seja quando o Obi-Wan tá chegando ali, tá com capuz, tá uma coisa sensacional, ou o próprio Palpatine, ele consegue dividir muito bem os momentos em que o Palpatine tá agindo como o senador, o cara bonzinho, o chanceler ali, e os momentos em que o Palpatine está com o capuz assim e agindo como o Darth Sidious. Nisso eu dou os parabéns pra ele, mas eu tenho uma única ressalva que é em relação as cenas de combate. Por mais que elas sejam ágeis e muito boas, muito bem coreografadas, por assim dizer, você entende o movimento que está acontecendo, às vezes não me fez entender também como o movimento foi de um para o outro, sabe? Parecia muito que tinha uns lapsos temporais, parecia que tinha um corte de 10 segundos assim entre os movimentos, e aí eu não sentia uma linha de continuidade que normalmente eu gosto de ver em cenas de combate, sabe? O negócio ficou feio pra mim, assim. O personagem tava aqui, do lado dele já tava aqui, e ele tava fazendo assim, daqui a pouco ele já tava fazendo assim, então não fazia sentido pra mim, eu acho que isso ficou muito confuso na HQ, mas eu acho que é um dos únicos problemas em relação ao que essa edição tem de bom para quem for comprá-la. Como eu disse, ela é bem simples, ela tem uma capa gostosa, fosca, poucas páginas, mas tanto em conteúdo quanto exatamente na leitura e no que a HQ pode trazer, né, que não tem extra nenhum, ela traz pouco, então eu diria que se você realmente quiser comprar, compre ali por baixo de R$20, não vá nessa de frete e tudo mais, eu acho que o preço que ela vale é R$20 pra menos, entendeu? Então, galera, eu quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam de Obi-Wan aqui, se vocês já leram Obi-Wan aqui, e que edições vocês recomendam aqui de Star Wars. Eu já comprei algumas, eu já planejo trazer algumas aqui, as mais importantes por aí vai, mas, por exemplo, tem algumas saindo por aí lá nos Estados Unidos que vai sair pro Brasil, que é uma história do Ben Solo, só que o do Ben Solo me traz a memória do que foi feito com o personagem na nova trilogia sequel, né, de que ele era um vilão, virou herói e tudo mais, e cagou com o personagem pra mim. Então eu não sei se vale a pena, por mais que falam que seja tão boa, entendeu? Então se for realmente muito boa, digam pra mim que eu compro e trago ela pro canal. Mas se não, eu passo ela e eu trago as que eu tô comprando mesmo, que eu estou me importando assim, tanto de que já saiu pela Panini, quanto de que está saindo como o Alvo Vader, beleza? Então, que a força esteja com vocês, obrigado por assistir este vídeo, vamos comemorar muito mais aí a semana de Star Wars e a gente se vê por aí, beleza? Valeu, falou!